Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui empurrando mais um Fique Fala, dessa vez com o capítulo 20 de Quarto Cavaleiro. No caso, o último capítulo. Deixa eu pensar aqui. Não sei muito bem como resumir o último capítulo, tá, gente? Porque, tipo assim, a gente teve o Harry e o Sunny indo pra onde o Dean e o George estavam, que aí no caso eles estavam com o Crowley e com o Brad. E aí, meio que o Harry. Eu vou tentar falar só os detalhes importantes. O Harry foi lá, fez legilimência no Brad para conseguir informação sobre onde a peste estava. Aí, antes disso, o George tinha congelado o Sam, porque o Sam ia, tipo, surtar por conta do Brad e tudo mais. E aí, quando o Jorge foi descongelar o Crowley foi embora, porque ele não queria, tipo, ficar ali por conta que o Sam ia ficar muito puto. Aí, deixa eu pensar. Aí nisso o Castiel tinha chego, porque o Harry sofreu pra fazer legilimência no Brad. E aí o Castiel chamou o Harry pra um encontro, porque a Morte apareceu pra chamar eles pra assistir um filme, só que o Castiel falou, na verdade eu tava pensando em levar o Harry no encontro. E o Harry falou pra Morte ir até o Bob. Na verdade, a Morte perguntou se talvez o Bob não assistiria um filme com ela, né? Aí o Harry falou que muito provavelmente sim. E que o Bob seria tipo uma espécie de avô pra Morte, assim como o Sirius Black. E aí nisso, o Crowley, quando ele saiu dali, ele foi direto pro Bob pra fazer um acordo com o Bob. Porque aí ele falou que ele conseguiria achar um jeito de localizar a morte, sem saber que a morte, no caso, seria o Harry. A morte barra quarto cavaleiro, tá? Não a morte em si. Enfim. E só que ele precisava de uma alma, então ele estava tentando fazer um acordo com o Bob para conseguir a alma do Bob emprestado, entre aspas. E e aí eles conseguiriam fazer um feitiço para localizar a morte. Só que antes de eles discutirem mais profundamente isso, logicamente o Bob não ia fazer esse acordo até porque ele já sabe onde está a morte, seria inútil esse acordo. A morte chegou, matou o Crowley, o que eu fiquei muito triste, porque eu queria mais dramaticidade nisso. Eu queria que o Crowley descobrisse que a morte já estava do lado deles. E aí chamou o Bob pra assistir um filme e trouxe os Sirius de volta à vida momentaneamente só para eles assistirem um filme. Muito bom, aliás. E depois disso apareceu um pouco da encontro do Harry com Cass. O Cass levou o Harry pra comer pizza em Chicago e planejar um jeito de ferrar com a vida do ex-marido da Prudence, que é um cara super abusivo e tudo mais. E foi isso que aconteceu no último capítulo. Você vê, né? Tipo, não tem tanta coisa interessante no último capítulo. Mas enfim. Próximo capítulo, então. Nossa, mano, no último capítulo eu demorei tanto de fazer o resumo, porque o capítulo 18 tinha tanta coisa. Nesse capítulo eu fiz um resumo tão breve. Enfim, capítulo 20. Cruzando linhas. Aviso, obscenidade adjacente. Que caralho seria isso? Mas enfim, qualquer obscenidade a gente não vai ler, então beleza. Jean saiu de Baby e teve que dar uma olhada rápida nela, só para ter certeza de que todas as partes dela tinham feito a viagem. Não que ele não confiasse em Cass, mas era Baby. Por outro lado, ele estava grato por Cass ter mandado todos eles para a casa de Bob antes de ir ao encontro, para que não precisassem dirigir de Nevada para o Dakota do Sul. Por outro lado, o meio de transporte de Cass sempre o deixava constipado por alguns dias.
E ser regular era realmente importante. Muito obrigado. Pelo menos não era a versão horripilante de George e Harry de viajar. Pequenas misericórdias. É, a aparatação é bem pior do que o voo. Sam, tome um banho agora. Ele ordenou ao irmão, que havia sido limpo rápido e magicamente por Harry antes de saírem. Mas havia sangue de demônio suficiente nele para que Dean ainda estivesse preocupado. Embora Harry tivesse se importado com Sam o suficiente pelos dois, na verdade. É. Sim, Sam caminhou como um zumbi em direção à casa, parando apenas um segundo quando George colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Deveríamos nos preocupar? George se virou para ele e perguntou preocupado, assim que o irmãozinho de Jean desapareceu dentro de casa. Jean suspirou. Eu sempre estou, respondeu com toda a honestidade, mas mesmo assim arrastou sua bunda cansada escada acima e entrou na casa. Jean quase esbarrou em Sam, que estava parado na porta, franzindo a testa como se seu cérebro tivesse parado de funcionar. Jean empurrou Sam de leve para o lado, para olhar ao redor de sua bunda gigantesca. E sim, ele entendeu completamente. Então, como está o filme? Ele perguntou ironicamente aos dois homens e a Morte, sentados no sofá, compartilhando uma tigela de pipoca. A Morte lhe deu um sorriso largo e dentuço. Olá, tio Jim, disse ele, e Jim teve que piscar e aceitar aquela insanidade agora. Estou muito envolvido nesse Dr. Facilier. Questiono a decisão dele de transformar Navin em sábado em vez de matá-lo. Teria sido a opção mais rápida, mas estou disposto a ver como isso vai se desenrolar. Ai, eu amo. Garoto, Facilier é o vilão. Bob franziu a testa para a criança. Você não deveria querer que ele ganhe. É, Mortis, você deveria estar torcendo para o Navin, e o homem que realmente deveria estar morto, bagunçando o cabelo já bagunçado da morte. Morte apenas franziu a testa. Mas o Navin é tão irritante, porque eu deveria torcer para que ele ganhasse. Pelo bem da Tiana, Sirius Black Hill. Mas ela também o acha irritante, Morte fez beicinho. E Jean realmente se viu gostando do sujeito esquisitos. Siri? George parou e encarou o homem elegantemente. Eleg... Calma aí. Eu amo muito essa parte. Encarou o homem elegantemente vestido, com as botas levantadas, em cima da mesa de centro do Bob, e uma cerveja na mão. Você ainda está morto? Sirius Black apenas deu de ombros e sorriu. Segundo a morte e tudo. Ele só queria que o avô assistisse um filme com ele e o avô aqui. Sirius deu um soquinho de brincadeira no ombro de Bob, recebendo um sorriso irônico e revirou de olhos em troca. Então aqueles dois aparentemente eram amigos agora. Estranho. George riu baixinho e balançou a cabeça. O Harry mencionou você como um avô para ele para a morte. Eu acho que a gente deveria ter previsto. Você vai ficar até ele voltar? Pode ser tarde ou amanhã, mas ele ia querer te ver. Jim franziu a testa ao ouvir isso. Não queria pensar no irmãozinho e no. Bem, mais ou menos o irmão fazendo aquela coisa além de conversar e comer pizza. Cara, fez uma careta. Nunca tinha decidido com quem dar aquele papo de machuque ou te mato, então decidiu ficar de fora, só para se preservar. Preciso mandar o vovô de volta antes disso. Meus ceifadores queriam uma audiência comigo mais tarde, então preciso voltar logo, comentou Morty, inclinando-se mais para o lado de Bob, embora Bob parecesse um pouco assustado. Sam pigarreou e pareceu voltar a si um pouco. Ainda parecia assombrado, mas pelo menos não tão pálido. Jim considerou talvez preparar um chá floral para Sam. Sempre o acalmava um pouco cada vez que George o preparava. Sim, o banho. Ele se arrastou e se moveu pelo sofá. Bom de ver, Lord Black. Sim. Siri, ou almofadinhos. Sirius respondeu com um sorriso. É bom ver você também, Sam. Sim. Ei, Sirius se inclinou sobre o assento do sofá e pegou a mão de Sam. Jean deu um passo para frente, mas parou quando Sirius apenas apertou e lançou um olhar preocupado para Sam. Sam, ei, o Martin nos contou mais cedo, disse Sirius passando um polegar pelos nós dos dedos machucados de Sam num movimento que, que fez algo se abrir no peito de Jean, quase como se fosse desejo. Era aceitação. Ou pelo menos essa era a melhor maneira de descrever o olhar do homem. Você se saiu bem, garoto.
Sei que não ajuda muito, mas vou procurar sua Jéssica quando voltar. Vou dar uma olhada nela pra você, tá? Sam pigarreou e assentiu, desconfortável e choroso, antes de ter que sair do quarto e subir as escadas. Obrigada, Sirius. Jim disse ao homem em nome do irmão. Sem problemas. Sirius olhou para ele e pegou sua cerveja novamente. Me dá algo para fazer entre causar um inferno para os anjos, espionar o que o batalhão emplumado está aprontando e libertar o máximo de pessoas possíveis de seus paraísos pessoais. Falando nisso, Sirius largou a cerveja e olhou para o George. George, por favor, diga ao Harry para me chamar amanhã com a pedra, ou peça ao Morte para me pegar de novo ou algo assim. Tenho uma novidade para contar a todos sobre o que está acontecendo lá em cima, e prefiro contar quando todos estiverem aqui. Ele apontou o polegar para o céu. É, Sirius, claro. George assentiu e fez uma pausa. Jim teve a sensação de que George queria perguntar sobre o irmão. Abriu a boca uma ou duas vezes antes de pigarrear e ia para a cozinha balançando a cabeça. Jim franziu a testa. Não sabia o que estava segurando George e estava preocupado com o homem. A propósito, gostei do novo visual. Sirius gritou atrás de si quando George passou. O que é isso? George fez uma pausa com a testa franzida, e Jim foi até ele para ver o que estava vendo no chão. Bob? Perguntou Jim ao se depararam com uma pilha de cinzas ameaçadoramente no meio do escritório. Estranhamente, parecia haver um relógio de bolsa ali dentro. Passe por cima das cinzas do demônio. Pode deixar para o Harry limpar. Provavelmente vai fazer a semana dele. Resmungou Bob, revirando os olhos. Bob, Sirius o interrompeu com um olhar perigoso e um tanto desequilibrado. E Jim de repente se lembrou do homem que ele considerava inofensivo. Harry dissera que os Black eram conhecidos pela loucura. Harry limpa porque sofreu abusos severos por não ter feito tudo perfeito para seus agressores durante a infância. E não lhe era permitido comer até que tudo estivesse impecável e todos os outros tivessem comido, mesmo assim. Bem, bolas. Bob rosnou com raiva. E Jim sentiu o estômago embrulhar, provavelmente no chão. Ele já tinha percebido isso quase completamente, mas ter alguém que conhecia Harry dizendo isso tão diretamente, bem, é, Harry ia encontrar quem quer que tenha criado seu irmãozinho e assassiná-lo lenta e sangramente. Já tem uma sensação especial dedicados a ele no inferno. Escolheu pessoalmente seus torturadores. Demônios não me obedecem, mas é sabido que é melhor concordar quando estou com raiva, para que façam o que eu pedi. Comentou Morte, como se crianças pequenas dissessem coisas assim o tempo todo. Ele puxou isso do avô, disse Sirius, orgulhoso antes de... Na moral, Sirius, puta que pariu. Disse Sirius, orgulhoso antes de beijar o topo da cabeça de Morte, que se enfeitava. Que diabos, talvez Morte pudesse herdar a loucura dos Black por osmose ou algo assim. Certo, então, quem é? Jim perguntou com um gesto de polegar, voltando a conversa para a preocupante pilha de cinzas no chão. Seu amigo Crowley, Bob bufou irritado. O idiota tentou me fazer vender minha alma para ele em troca de um feitiço para encontrar o Cavaleiro da Morte. Morte se opôs ao fato de ele ter uma arma com ele que poderia matar Harry, como deveria. Sirius concordou firmemente, e Morte pareceu completamente impenitente. Espera aí, é mesmo? George se abaixou para analisar as cinzas. Isso é preocupante. Ele deve ter vindo para cá assim que nos deixou. Pensei que ele só estava me levando sobre roubar minha alma, até que Morty apareceu e começou a dar uma surra nele. Bob deu de ombros, fingindo indiferença. Bob conhecia a aparência dele, porém, e Bob estava realmente preocupado. Ele não teria conseguido derrotar o demônio do calibre de Crowley, mesmo se ainda conseguisse se mover com facilidade, muito menos em uma cadeira de rodas. Eu não ia fazer isso, mas estava brincando um pouco para ver o que ele sabia sobre Harry. Tentou adoçar o acordo, me fazendo andar de novo também. Por melhor que pareça, nem eu sou idiota o suficiente para trocar minha alma eterna pelas minhas pernas. Ele apontou para a cadeira de rodas estacionadas ao lado do sofá. Karen ficaria furiosa, disse Sirius por cima da borda de sua lata de cerveja. George se levantou lentamente. Não, calma aí. George se levantou de repente e pegou com um olhar contemplativo. Siri? Eu mal passei em Poslens. Sirius balançou a cabeça. Ah, tá, entendi. Sirius balançou a cabeça com um olhar irônico, parecendo saber para onde George estava indo.
Mesmo que Jim tivesse completamente perdido, eu provavelmente não teria passado se ele não tivesse tido pena de mim. Então não posso ajudar em nada. E agora? Bob suspirou resignado. E Jim sentiu isso profundamente. Que nova bola curva eles estavam enfrentando. Bem, tem um monte de possivelmente, talvez nisso. Jorge claramente tentou amenizar o que quer que fosse que estava prestes a sugerir. Mas, agora que você sabe que eu sou um bruxo, e se me deixar lançar alguns diagnósticos em você, é possível que eu possa adaptar alguma forma de. É... Ah, esqueci o nome da poção em si. Mas é uma poção pra refazer os ossos, né? Para um trouxa. Imagino que Harry precisaria banir parte da sua espinha, mas contanto que seja mais dano ósseo do que cartilaginoso, e se não fosse uma maldição, foi um anjo. Jean respondeu rapidamente, percebendo onde a situação ia dar, e trocando um olhar animado com Bob. Com certeza, se houvesse uma possibilidade, não crie muitas expectativas, Sirius avisou rapidamente, interrompendo seus pensamentos. Es- escre- é, a poção é venenosa para trouxas, então George precisaria usar seu cérebro gigante para ajudar a ajustá-lo bastante. Que droga, garoto. Eu aceito o que você tiver. Bob assegurou rapidamente, com os olhos arregalados e esperançosos. Sua poção tóxica não pode ser pior do que o luar do Rufus de qualquer jeito. Eu não lembro como o Bob perdeu o movimento das pernas, sinceramente. Enfim, Jorge assentiu e acenou com a cabeça, visivelmente tocado pela aceitação e confiança deles. Jean sabia que precisavam mostrar aos bruxos que confiavam mais neles, especialmente com a pura gratidão nos olhos de Jorge. Certo, começarei amanhã de manhã. E direi a Harry para chamá-lo. George garantiu a Sirius antes de continuar sua fuga para a cozinha. Jim precisava dar uma olhada no bruxo. Eles realmente não tiveram tempo para conversar de verdade depois do que aconteceu no quarto do motel. Quando Jim foi e fez o papel de bobo tentando resolver o problema da maneira mais fácil. Seja lá o que fosse que estivesse se formando entre eles. Falar sobre sentimentos, cara, ele precisava de uma bebida. Ele tinha certeza de que preferia ter palitos de dente enfiados debaixo das unhas, de novo. Mas, ele só precisava engolir o sapo e resolver a situação antes que George se machucasse. Isso era inaceitável do que estava disposto a admitir para si mesmo. E isso era realmente parte do problema, não era? Admitir as coisas para si mesmo era onde Jim falhava na vida e tudo mais. Certo, então, chega mais perto. Tem outra cerveja? Jean abriu o caminho até o sofá entre Morte e Sirius, porque pelo menos podia adiar a resolução das suas coisas até o final de um filme idiota da Disney. Aqui. Sirius pegou uma lata de um pacote de 6 cervejas pela metade no chão e estendeu para Morte, que bateu com o dedo, deixando-a instantaneamente fria antes de passá-la para Jean. Bem, garoto, você sabe como tratar seu tio direito. Jim mentalmente jogou tudo pela janela e passou um braço em volta dos ombrinhos da morte, porque, que diabos, de alguma forma ter a morte como sobrinha não era tão ridículo quanto provavelmente deveria ser. Shh, o Dr. Facilier está de volta. Morte o silenciou para que assistissem atentamente a nova música que começava. Eu amo, mano. Ai, aliás, esse filme é muito bom, eu amo muito. A música do vilão eu acho que é a mais incrível da Princesa e o Sapo. Eu gosto muito da música dele. Jim passou por onde podia ouvir Sam secando o cabelo, ainda no banheiro. O filme tinha terminado. Morte e Sirius tinham ido embora. Bob tinha ido para a cama e, mesmo assim, Sam continuava se mexendo, claramente adiando a hora de dormir. Ele suspirou, mas continuou em direção ao quarto, decidido a deixar o irmão adiar os pesadelos por mais um tempinho. Sam precisava dormir mais do que ele. Pesadelos e Jean eram velhos amigos, mas Sam precisaria dormir, e logo, se quisesse ter algum valor, amanhã, quando Sirius voltasse para o seu interrogatório sobre o que estava acontecendo com os anjos. Porque aparentemente eles tinham um espião no céu e nem tinham percebido, eu não sei como. Quer dizer, é claro que eles não tinham percebido no sentido de que eles não sabiam que eles veriam Sirius novamente, né? Mas enfim. Jean abriu a porta do quarto e franziu a testa para o ruivo alto folheando um exemplar antigo da revista de beleza Bush As and Beauties.
Jean encostou-se na porta e cruzou os braços, olhando para o outro homem, que usava um pijama leve, sem maquiagem e com cabelo solto, para variar. Isso te ajuda em alguma coisa? Perguntou finalmente quando George não o cumprimentou. George olhou por cima da revista e sorriu. Não é a minha primeira escolha para pornografia, mas isso não é ruim. Ele deu uma risadinha. Por algum motivo, há algum motivo para você estar escolhendo minha coleção de pornografia e sentado na minha cama? Jean deu um sorriso irônico, sem se importar nem um pouco se George queria invadir seu espaço, mas curioso para saber o porquê. Bem, pensei que seria melhor não ficar na barraca essa noite, só para garantir, caso o encontro corra muito bem, sabe? George e Jean fizeram uma careta de dor ao ouvir isso. Cass pode voar para qualquer lugar. Harry não disse que tinha uma casa em Londres? Jean o lembrou, esperando que essa fosse a opção que escolheriam em vez de voltar de voltar se o encontro fosse nessa direção. George já balançava a cabeça, no entanto. Harry não ia querer deixar vocês, nem por uma noite. Caso algo acontecesse, ele é paranoico assim. Além disso, o monstro teria um hipogrifo se Harry tivesse companhia durante a noite sem avisá-lo primeiro. Um café da manhã inglês complexo exige um pouco de esforço até para um elfo doméstico. E menos do que isso é inaceitável para a antiga casa dos Black. Jorge revirou os olhos com carinho para o elfo que Jim temia e ansiava por conhecer um dia, se todos sobrevivessem a esse apocalipse. Cara, eu espero que você não esteja planejando ficar aqui, então. Jim descruzou os braços e apontou dramaticamente para as duas camas do quarto. É uma cama de solteiro, e Sammy. Com aceno de varinha, sem nem sequer largar a revista, Jim agora tinha uma cama de casal encostada na parede do quarto, pequeno demais. Vou ficar quieto se você quiser. Jorge saiu para ele provocante. Jim não tinha entendido as coisas o suficiente para isso. Fechou os olhos e respirou fundo. Posso dormir no sofá. Jorge sentou-se, agora parecendo repentinamente preocupado se havia cruzado uma linha que não sabia que existia. E ele tinha, mas Jim também achava que talvez essa linha não devesse estar ali. E talvez ele não a quisesse mais. Não, está tudo bem. Jim suspirou, prometendo a si mesmo, tanto quanto a George. Ele foi até a pequena cômoda, onde ele e Harry guardavam algumas roupas na casa de Bob e tirou seu pijama. Só vou tirar o Sam do banheiro às pressas. Você pode ficar. É possível que eu seja um aconchegador de sonho. De sono. Jorge sorriu, agora completamente seguro de si novamente, como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dele com a aceitação de Jean. O Fred disse que eu era mesmo. Jean arquivou todas as suas perguntas sobre por que George não tinha perguntado a Sirius sobre seu irmão e, em vez disso, manteve a calma, revirando os olhos exasperado. Pelo menos guarde a pornografia, apontou um dedo acusador para a revista. Eu não criei o Sam até agora para deixá-lo marcado para o resto da vida. Jean, todos nós temos cicatrizes para o resto da vida. George voltou a ficar sério. Mas guardou a revista de volta debaixo da cama de Jean. Mas essas cicatrizes não precisam ditar nosso futuro. Jim sabia que eles estavam de volta à conversa do motel em Nevada. Ele assentiu. Sua mão parou na maçaneta para sair. Com um esforço hercúleo. Nossa, nunca ouvi essa palavra. Ele olhou para cima e encontrou os olhos azuis do homem, e assentiu lentamente. Não, eles não fazem isso. Prometeu ele o máximo que pôde, naquele momento, antes de se virar para sair, recebendo um sorriso quase imperceptível em troca. Eu odeio vocês dois. Sam olhou feio para o quarto e para George na cama de Jean, quando ele passou por Jean e entrou no quarto repentinamente lotado. Também te amo, vadia. Jean sorriu e foi em direção ao banheiro agora vazio. Calma aí. Harry riu no apartamento vazio, que era a barraca na sala de estar de Bob, quando Cass os levava de volta. Bem tarde da noite, ou bem cedo pela manhã, o que quer que fosse. Parece que estamos sozinhos, apontou para a cama vazia de George, subitamente muito mais nervoso do que estivera segundo antes. Suspeitava que George pudesse pensar em ceder a barraca para eles passarem a noite, mas não havia pedido nem queria presumir, ou talvez não soubesse o que esperar. Cass franziu a testa, preocupado de repente. Eu trouxe todos eles de volta para antes de partirmos. Eles deveriam estar aqui. Estão sim, garantiu Harry, pois, em sua paranoia, já havia recorrido à sua magia para encontrar os dois Winchesters, um Weasley e um Singer, todos presentes na casa.
Harry correu para a cozinha para preparar uma chaleira, principalmente para se manter ocupado. O encontro deles tinha sido incrível. A pizza estava maravilhosa. Chicago era um lugar legal que ele gostaria de visitar novamente. E a ex do. Não, calma aí. E o ex da amiga de Cass agora estava segura atrás das grades. Honestamente, a parte mais difícil da noite tinha sido rastrear o bastardo. A partir daí, o homem claramente cometeu crimes o suficiente para ser preso por um longo tempo sem que eles sequer perguntassem nada. Harry conseguiu conversar com a polícia local, sem nem mesmo mentir, já que se apresentou como um ex-policial da Inglaterra que estava de férias e que havia tropeçado em uma situação preocupante. Cass estava super sexy fingindo ser um agente do FBI em folga também. Honestamente, foi o melhor encontro que Harry já teve. Agora, porém, ele não tinha muita certeza para onde iriam a partir daí. Sabia que podiam fazer o que podiam fazer, mas será que queriam? Será que Cass queria? Será que Harry queria? Cass não parecia estressado com isso, mas nunca parecia estressado com nada, a menos que pensasse que Harry estava morrendo, como no estacionamento abandonado quando ele foi esfaqueado. Você quer um pouco de chá? Não, obrigado. Cass sentou-se na beira da cama de Harry. Harry, eu preciso de algumas instruções sobre o que fazer, por favor. Hã? Harry colocou a caneca no balcão e se virou para olhar o anjo com ar interrogativo. O que foi? Cass franziu a testa, concentrado ou talvez confuso. Pelo que eu entendi, meus amigos Prudence e Sam, sexo depois do primeiro encontro pode ser mal visto. E as expectativas culturais comuns são de esperar mais, a menos que ambas as partes o considerem aceitável. No entanto, pelo que eu entendi, Gabriel e Jean, o primeiro encontro nem é necessário para que a relação sexual seja aceita. Não consegui encontrar George sozinho antes do nosso encontro para perguntar quais eram as. Calma aí. Quais eram as expectativas culturais das mulheres? No entanto, portanto, não tenho certeza se devo interpretar a ausência de George no espaço em que vocês moram como uma sugestão para propor uma relação sexual com você, ou se isso seria percebido como um insulto. Achei que talvez fosse melhor, então, simplesmente pedir sua opinião sobre o assunto para evitar qualquer situação desconfortável no futuro. Eu te amo, Castiel. Harry piscou e fez o possível para conter o riso, mas ele rompeu mesmo assim. Cass, eu. Harry tossiu violentamente e ficou vermelho antes que pudesse causar uma situação ainda mais desconfortável, porque era cedo demais, certo? Eu também te amo, Harry Potter Black Winchester. Nossa, meu Deus. O, o rosto estoico de Castiel se abriu em um sorriso brilhante, fazendo com que Harry provavelmente tivesse um leve derrame se ele não fosse indestrutível e imortal. Merlin, meu nome é muito longo. Harry desligou a chaleira, pois isso não estava mais acontecendo. Ele se aproximou e alargou a cama com acesso de varinha, fazendo com que Cass tivesse que se afastar um pouco para não cair. Aproveitando a oportunidade que o momento apresentou, Harry colocou um joelho em cada lado das pernas de Cass e sentou-se no seu colo para olhar profundamente naqueles olhos azuis demais. Harry sorriu e ergueu uma sobrancelha, pois agora podia sentir claramente que Cass definitivamente não estava tão insensível quanto as suas palavras e tom sugeriam. Harry, eu ainda não sou o melhor em decifrar comportamentos humanos. Isso parece sugerir sua receptividade ao sexo. Mas eu realmente preferia ter certeza verbal de como eu devo agir nessa situação antes de cometer um erro. Mano, o Castiel é muito fofo, disse Castiel formalmente. Mas como já tendo encontrado o caminho, enfim. Harry riu baixinho e enterrou as mãos nos cabelos de Cass. Castiel, podemos não nos conhecer há muito tempo, mas isso parece certo para mim. Se você estiver interessado, estou disposto a tentar transar com você. Mas não posso prometer que não vou soltar ou ter um ataque de pânico. Vou tentar me controlar, mas. Castiel interrompeu com um beijo, apenas um roçar de lábios nos de Harry. Não estou insistindo nada, Harry. Se você se sentir desconfortável, pararemos imediatamente. Só quero ficar perto de você. E eu de você. Harry sorriu, beijando a testa de Cass. Depois a bochecha, depois o pescoço. Merda. Ele suspirou em repentina decepção quando se lembrou. Harry? Cass perguntou. A mão apertando o suficiente para que ele tivesse que ofegar e tentar organizar seus pensamentos. Eu não comprei camisinha na loja. Pensei nisso, mas esqueci. Suspirou e se repreendeu mentalmente. Cass distraidamente passou a mão por baixo da camisa de Harry pela espinha, percorrendo as rugas.
Anjos não podem contrair nem transmitir doenças humanas. Acredito que estamos seguros. Mas, então. Harry, Harry segurou a mão de Cass para fazê-lo se concentrar e prestar atenção. Eu sou o bruxo, Cass, e já tenho um ser primordial como criança e um afilhado. Não quero outro filho. Você pode me garantir com certeza que um anjo não pode engravidar um bruxo? Ou podemos nos comprometer aqui e agora apenas com atividades que não envolvam fazer bebês ou você sendo passível? Porque eu não vou arriscar. Não com a minha sorte. Conheço alguns feitiços, mas preciso que George faça uma pesquisa primeiro para ver se eles funcionam quando um anjo está envolvido antes de eu estar disposto a confiar apenas neles. Castiel suspirou e fechou os olhos. Nephilim suspirou com frustração no tom. Pela sua decepção, entendo que você não consegue me tranquilizar. Harry assentiu, sem saber do que Cass estava falando, mas entendendo a decepção por trás disso. Então, você quer fazer isso? Antes de continuar. Gente, é verdade, né? Tipo, o Harry consegue engravidar. E o Cass é um anjo. E, resumindo, qualquer filho que o Cass tivesse seria um Nephilim. E ele tendo um filho com o Harry, ele seria um Nephilim e um bruxo, tá ligado? O quão foda esse garoto seria? Meu Deus! Nossa, ia ser muito foda. Caralho, eu queria muito ver um vídeo dos dois agora, só que eu sei que isso não vai acontecer. Que ódio. Tá. Quero que você tenha todas as opções que gostaria de ter. Cass gentilmente puxou Harry para longe dele. Harry fez beicinho, mas foi se sentar na cama ao lado do anjo. Certo, bem, isso não parece possível. Cass bufou de irritação quando o anjo desapareceu de repente. E tem que parar de fazer isso. Ele só foi buscar a camisinha, calma aí. Harry lançou um olhar furioso para o quarto antes de Castiel aparecer de repente na cama mais uma vez, quase sendo amaldiçoado pela surpresa. Puta merda, pare com isso! Harry colocou a varinha de volta na mesa lateral ao lado do Catri. Não sei o que é Catri. Sinto muito. E ele realmente parecia arrependido, mas mais importante, ele segurava uma caixa de camisinhas e um frasco de lubrificante. Será que isso vai funcionar? Harry deu uma risada. Cass, você acabou de roubar uma farmácia? Pelo menos deixou alguns dólares para trás? O Jorge. Calma aí. O rosto de Cass iluminou com um sorriso. Não precisa, não precisa. Roubei as camisinhas do Dinho e lubrificantes do Jorge. Ai, que traumatizante. Mano, imagina os dois percebendo isso. Nossa, ia ser um trauma do caralho. Enfim. Certo, não vou pensar no Jorge. Calma aí, não vou pensar no Jorge que não está na barraca quando chegamos. Você não levou nada que pudesse ser necessário, sabe? Não é? Harry sentiu como suas orelhas estivessem prestes a pegar fogo de vergonha. Todos estavam dormindo, e Sam estava no quarto com seu irmão e seu amigo. Então presumo que os suplementos não sejam necessários no momento. Cacheu segurou-lhe. Eu amei muito essa cena muito boa. Bem, tudo bem então. É, Harry sorriu e empurrou Cachel de volta para a cama, engateando para cima do homem maior. Você tem tantas camadas, isso não é justo, resmungou, beijando o pescoço de Cachel e começou a desabotoar a camisa social enquanto desfazia o nó da gravata. Por favor, não me deixe banir meu casaco, eu gostaria de ficar com ele. Cachel sorriu e se levantou o suficiente para tirar o casaco e jogá-lo no chão. Harry riu do olhar presunçoso que Cassidy lançou. Devo me preocupar com a concorrência de um casaco ainda por cima? Cashel tirou a gravata e o paletou com um pequeno sorriso. Ninguém, nem nada na criação compete com você, meu companheiro, meu amor. Ai, que fofo! Eu acho que eu vou pular essa parte, porque não é importante, calma aí. Deixa eu ver. Você me faz chorar e eu vou usar a sua bunda. Talvez eu goste disso, mas parece uma atividade para tentar na próxima vez, ou quando melhorarmos nisso. Ah, tá. O que você gostaria que fizéssemos? Você pode ter o que quer. Eu quero o que você quiser. Merlin Cass, meu Deus. Não, só o Cass. Eu acredito que o Merlin teve um relacionamento com a bruxa Nimue. Eu não lembro como fala o nome dessa menina. Mas, mano, tá.
Eu te amo, Cass. Eu quero que você fique agora. Aqui. Tá. Ahn, tá. Tá. E é isso, né, gente? Calma aí. Os olhos de Cashel brilharam com graça enquanto ele desabotava a camisa e fitava profundamente a alma de Harry, ambos ignorando completamente a existência do apocalipse. Ele não tinha poder sobre eles ou suas vidas, e eles não lhe dariam não dariam poder algum. Harry acordou com um toque insistente e um homem nu tentando acordá-lo, passando o dedo por seu nariz. Ele ia xingar os dois. Cedo demais, ele resmungou, aconchegando-se ainda mais no calor do corpo ao seu lado. Harry, seu telefone está tocando e eu não consigo atender. Cachel beijou a têmpora, ainda segurando o irritante dispositivo mágico perto demais nos ouvidos de Harry. Harry resmungou, mas finalmente abriu os olhos e se sentou. Ele grunhiu enquanto seus músculos e sua bunda protestavam por estarem doloridos de uma forma muito agradável. Eu posso curar você. Cass estendeu dois dedos em sua direção. Harry o encarou. De jeito nenhum, protestou, pegando o celular ao mesmo tempo em que se inclinava e dava um beijo molhado nos lábios do anjo. A noite anterior tinha sido estranha, um pouco nojenta, bem desajeitada e absolutamente maravilhosa. Ele queria que a dor durasse, que a sensação durasse mais. É melhor que isso seja importante. Harry bufou e deu um toque no celular, liberando magia nele. A tela do celular se iluminou e mostrou uma Hermione Granger muito irritada e furiosa que parecia estar sentada em um café ao ar livre em algum lugar de Londres. Oi, Hermione. Harry ofereceu com medo repentino. Eu só preciso de férias, Hermione. Ah, tá. Eu só preciso de férias, Hermione. Um pouco de sol e um tempo para decidir o que eu quero fazer da minha vida. Talvez eu aprenda a surfar, zombou Hermione num tom que Harry esperava que não fosse o que ela imaginava. Harry hesitou. Ele não ia admitir nada antes que ela lhe contasse o que sabia, mesmo tendo quase certeza de que sabia o que ela havia descoberto. Merlin, eu deveria saber. Se eu não tivesse tão envolvida com os preparativos do casamento, ela se irritou. A Nova Zelândia fica no hemisfério sul, pelo amor de Merlin. É inverno lá agora. Certo, talvez devessem ter olhado o mapa. Então eu imagino que você saiba. Como? Perguntou ele, finalmente hesitante. Hermione lançou-lhe um olhar ainda mais perigoso antes de se inclinar ao telefone. Calma aí. Ai, um telefone para a direita. Um Duda Dursley, muito envergonhado e arrependido, acenou de leve. Ei, Harry, desculpa. Tadinha, eu fiquei com dó do Duda. Desde quando vocês são amigos? Harry arqueou uma sobrancelha divertido, ao vê-lo saindo de um café, ao que parecia. Já que ele deu a mim e ao Rony assinaturas vitalícias de graça na academia nova dele, e eu precisava de alguém para me ajudar a entrar em forma para o casamento, ela bufou. Pare de mudar de assunto. Por que diabos você e o Jorge estão nos Estados Unidos? Você sabe como é perigoso lá? Vamos, Hermione, ele suspirou. Era muito cedo para isso. E por que você não está usando uma camisa? Hermione acrescentou, franzindo o nariz para ele. Claramente, eu estou em um fuso horário diferente da Nova Zelândia e você me acordou, acusou ele com um olhar indiferente. Estou aqui a negócios de família. Harry, odeio dizer isso, começou dando aí com uma careta, mas eu meio que sou sua única família e eu estou em Londres. Eu te amo, Duda, mas não, na verdade não. Bom, como você contava pro seu primo que não eram parentes de verdade? Então, eu provavelmente deveria ter mencionado que os Potters me adotaram. Harry James Potter! Hermione o encarou, parecendo preocupada e animada por ele. Tudo ao mesmo tempo. A garota era multitarefa. Sirius me deixou uma carta com monstro antes de morrer. E Monster só me entregou um pouco antes de partirmos. Aliás, Hermione, você sabe que eu sou um idiota. Por que você não achou necessário, em nenhum momento, desde que nos conhecemos, me dizer que bruxos podem engravidar, hein? Porque Sirius Black foi definitivamente quem me deu a luz, acrescentou com um olhar furioso no final, porque sim, ele poderia ter lido um livro, mas ninguém poderia ter mencionado isso em algum momento também. Hermione arregalou os olhos dramaticamente. Bem, você estava namorando a Gina, e então você não é gay. E. Tá, calma.
Desculpa. Tá, então você não é gay. E nós não conversamos muito sobre essas coisas. Quer dizer, você nunca falou sobre sua vida sexual comigo ou com o Ronnie? E sim, Harry estava ignorando cuidadosamente o homem nu que passava um dedo para cima e para baixo ao seu lado. Espera aí. Duda parecia prestes a desmaiar. Bruxos, tipo, homens mágicos, pessoas podem ter filhos? E Harry, nós não somos parentes? Ah, Duda. O rosto de Hermione caiu. E ela parecia estar dando tapinhas na mão dele para tirá-lo do quadro da chamada de vídeo. Ei, Big D, você ainda é meu primo, tá? Harry o assegurou com firmeza. Madden, ele não achava que algum dia estaria em condições de querer que Duda fosse seu primo. Eles tinham evoluído tanto desde que Harry decidira vir para a América e Duda o ajudara a conseguir uma arma e aprender a dirigir. Seus pais não existem mais no meu mundo, mas você, nós estamos bem. Achei fofo. Ai, que fofo. O olhar magoado de Dudley se transformou num sorriso. É, estamos bem. Claro que sim, disse Harry, pensando que talvez seus irmãos tivessem influenciado seu vocabulário um pouco mais do que ele imaginava. De qualquer forma, Sirius engravidou depois de uma viagem para cá, para a América. Meu outro pai era trouxa, então vim conhecê-lo. Como foi? Você o encontrou? Hermione perguntou rapidamente. Harry estremeceu. Ele morreu há um tempo, disse ela, sentindo-se pior por não estar chateado com isso do que por sentir falta dele. Acontece que eu tenho dois irmãos. Tenho familiarizado com eles. Eles são. Bem, eles são incríveis, na verdade. Oh, Harry, estou tão feliz por você. A raiva de Hermione parecia ter desaparecido diante da nova família de Harry. Mas vocês estão seguros, né? Você e seu amigo. Então, coisa engraçada. Perguntou Dudley, visivelmente preocupado. Eu estava preocupado com vocês. Sim, estamos bem, Duda. Harry sorriu para seu primo. Porque sim, Duda sempre seria seu primo. Imagino que você e Jorge queiram que eu esconda isso da Molly agora? Hermione revirou os olhos e bufou. Por favorzinho, eu ficaria te devendo uma? Harry tentou olhar para ela com o seu melhor olhar de cachorrinha. Hermione claramente cedeu com um sorriso de escárnio carinhoso. Tudo bem, mas eu vou contar para o Rony. E você ainda é esperado de volta para a Copa do Mundo e o casamento. Esses convidados extras que Gina mencionou não são da sua família? Harry assentiu com um sorriso feliz que não conseguia esconder. Hermione, eles são, bem, eles não são trouxas de verdade. O quê? Tá. Hermione estreitou os olhos. O que isso significa? Só não se preocupe com nenhuma acomodação especial. Harry hesitou. Realmente não querendo contar a ela que eles eram caçadores ou explicar o sangue demoníaco extra de Sam ou a graça extra de Jean. Ele hesitou em mudar de assunto antes que seus olhos caíssem em um Dudley confuso. Ei, Dudley, você conseguiu aquelas máquinas de musculações novas que você queria? Elas pareciam melhores para a academia do que as outras que você tinha encomendado. Ele tentou. Com muita força de mudar de assunto. Harry, não ouse. Espere, Harry. Você teve alguma coisa. Calma aí. Você teve alguma coisa a ver comigo conseguindo um empréstimo para começar a academia? Dudley interrompeu Hermione dessa vez com um olhar desconfiado enquanto seu rosto se aproximava da tela. O quê? Não, claro que não, protestou Harry. Eu nunca faria isso. Harry conteve o olhar carinhoso, porém exasperado, ao ver o brilho de graça ao seu lado, curando sua mão. Fofo. Harry, que luz era aquela? Hermione e Duda agora lutavam tela. Fui só eu que se inclinou para a moldura do espelho. E Harry realmente ia azarar o anjo. E transar com ele de novo, talvez não nessa ordem. Harry, guinchou Duda, tem um homem nu ao seu lado. Eu amo Duda. Eu meio que sabia disso. Harry riu e bufou, tentando tossir para disfarçar. Cass apenas beijou seu pescoço na frente do amigo e do primo. Harry também estava ficando vermelho de vergonha. Hermione estava vermelho por trás da mão que cobria a boca. Harry, ela disse lentamente. Então, só pra você saber, bruxos podem engravidar. Eu te amo, Hermione. Nossa, que ódio. Sério, Hermione. Harry riu. E sim, seus irmãos definitivamente eram uma má influência. Quem quer que tenha apostado com a Gina, diga para ela receber o prêmio. Dudley pigarreou. Então, ignorando meu primo mal educado. Olá, meu nome é Dudley Dursley.
E se você machucá-lo, eu te mato, disse ele, e a Cass com firmeza, com aceno decidido. Ai, Dudley, você não tem chance, mas isso foi muito fofo. Meu nome é Castiel. Cass saiu para a tela. Se eu machucasse, muitas pessoas teriam me matado antes de você na fila. E seria totalmente merecido. É um prazer conhecer vocês dois. Então, o Cass é meu acompanhante. Harry deu um sorriso de desculpas para Hermione. Então, o George já tem um? Hermione revirou os olhos. Não sei por que a Molly está sendo tão insistente. É bem antiquado. Não é oficial e tudo mais. Mas acho que o meu irmão vai ser o acompanhante do George. Harry disse a ela porque aqueles dois eram ridiculamente óbvios. E o apocalipse só poderia ser usado como desculpa por um tempo. Bem, então, Hermione assentiu firmemente. Fiquem bem. Fiquem longe dos demônios e tentem ficar longe de problemas. Eles no centro do apocalipse. Mas enfim. Harry apenas saiu calma aí. Eu tô tendo uma crise aqui, calma. Harry apenas sorriu docemente. Você me conhece, Hermione? Quando foi que eu me meti em alguma encrenca? Você tem sorte que a maldição da Hermione não se estendeu ao sarcasmo, né? Hermione lançou um olhar furioso. Espere uma ligação do Ron. Sim, sim, nos vemos em breve. Harry sorriu e acenou para os dois antes de desligarem a ligação. Gostei da sua amiga. Ela parece protetora, comentou Castiel com um sorriso, enquanto Harry finalmente saía do berço para procurar suas calças. Harry deu um largo sorriso. Eu amo Hermione e Ron. Não somos tão próximos como costumávamos ser. Sabe, a vida e tudo mais. Mas eles são família. Sempre estaremos lá um para o outro. Sim, agora acho que agora eu sei disso muito bem. Castiel deitou-se no catre e apenas olhou para ele, com um sorriso nos lábios. O quê? Nada. Cass sorriu ainda mais, fazendo Harry corar. Sua alma, ela é simplesmente. Ela transforma aqueles ao seu redor. Você faz as pessoas quererem ser melhores, amar mais, porque você ama profundamente. Harry desistiu de procurar roupas limpas e sentou-se novamente na cama. Você está meio você está meio tendencioso, querido. Beijou o anjo que, irritantemente, não tinha hálito matinal. Acho que não. Cass disse apenas com toda sinceridade. A barraca, a aba da barraca se abriu timidamente. Estão todos decentes aí dentro? Estou entrando e não quero ver cenas obscenas. Gritou a voz de George. Estamos cobertos, respondeu Harry, porque agora ele estava de calças e Cass tinha pelo menos um cobertor sobre ele. Eca, e parabéns aos dois. George revirou os olhos para eles assim que entrou de pijama. Precisa de roupas e livros de poções. Vocês sabem que disseram ao Morte que o avô dele era Sirius, né? É? Harry perguntou enquanto o George tirou as roupas do malão. Então adivinha quem estava assistindo A Princesa e o Sábio no sofá com Bob Singer e a Morte ontem à noite? George se levantou e lançou-lhe um olhar insignificativo. Harry prendeu a respiração e às cegas estendeu a mão para apertar a de Cass. Precisando de apoio. Ele ainda está aqui? Não. George lhe deu um sorrisinho, mas ele disse para invocá-lo com a pedra de ressurreição essa manhã. Aparentemente ele andou espionando os anjos e tem novidades. Invocar Siri. Harry soltou um suspiro, sem liberar nenhuma tensão. Ele pode querer vestir uma calça primeiro antes de conhecer seu pai. George sorriu para o anjo antes de entrar no banheiro. Cass, Harry encontrou os olhos do anjo. Eu posso invocar os mortos. Você é o mestre da morte? Cass o lembrou. Bem, sim, mas... Sim. Harry piscou, porque sabia disso. Só não tinha sido real. Mas era real. Ele podia invocar os mortos. Podia invocar quem quisesse. Comentários, calma aí. Cadê comentários? Funcionou, tá. Meu Deus, esse cara é uma péssima ideia do Harry. Ele vai convocar seu pai bissexual homofóbico na frente de seus filhos gays que estão romanticamente envolvidos com os seres sobrenaturais. Isso vai dar tão certo e eu já posso sentir. O quê?
Da onde ele tirou que o Harry vai invocar o John? Seria interessante pro Harry jogar na cara do John tudo sobre a hipocrisia do John, né? Mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu acho. Harry esqueceu completamente que podia invocar os mortos, então, né? Isso foi brilhante, adorei Morte nesse capítulo. Seus planos para a família de Harry, exceto Dudley, parecem divertidos. E estou muito feliz por Harry ter um encontro divertido e acho hilário, mas não surpreendente, que Hermione tenha descoberto. Obrigado pela ótima leitura. Com a sorte de Harry como Potter, aposto que nem. Como Potter e Winchester, a gente tem que salientar sobre a maldita sorte dos Winchester também. Aposto que nem preservativos iriam impedirem de engravidar dos bebês de Cass, mas não acho que nem Harry nem Cass saberão até antes ou depois de Harry e sua equipe matarem e derrotarem Lucifer. Não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Também acho que Harry tem um novo título além de Mestre da Morte, que é o antigo título de Crowley. Não acredito. Antes de morte matá-lo permanentemente. Também acho que todas as criaturas e seres subterrâneos que estão conectados à morte devido a ele podem estar. Não. Devido a ele estar morto, responderão a Harry, já que ele é o mestre da morte. Quando Lucifer perceber que Harry é o mestre da morte, será tarde demais para ele. Sim. Estou feliz que Harry e Cass tenham chegado a esse ponto. Mal posso esperar para o próximo capítulo. Estou ofegante de tanto rir e chutando os meus pés. Harry e Cass são objetivos. Espero que Harry leve morte ao casamento. Imaginar as reações é hilário. Obviamente, depende totalmente de você, autor. Sem pressão. Então, né? Eu não acredito que o Harry tem o antigo título da Crowley. Não faz sentido pra história, tá ligado? Porque, tipo, essa questão de você herdar não, não. Não. Tá certo. Não, não faz sentido. Não faz sentido. É. Tá. Eu achei esse capítulo bem engraçadinho. Confesso. Ele foi muito bom. No sentido. Nossa, a ligação com a Hermione foi incrível. Sinceramente. Foi o ápice do capítulo. Eu não tenho nada o que dizer. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui então o que vocês acharam e o que vocês esperam para os próximos capítulos. Também, se quiserem recomendar fanfics, podem colocar aqui embaixo que eu vou verificar todas. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link da fanfic que a gente está lendo para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, para que vocês possam apoiar o autor, que é muito importante. E também lembrando que aqui eu sempre deixo a outra fanfic que a gente está acompanhando, que no caso é o Enha Avante. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse capítulo e que vocês estejam ansiosos para os próximos, até porque no próximo a gente terá o Sirius Black novamente. Então vai ser, tipo, bem emocionante, eu espero. É isso, gente. Tchau.